Bom, boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos convidados aqui, Roberto Barraco, Dr. Guilherme Charles. Hoje a gente vai discutir um assunto que está pegando fogo nos últimos tempos, que é a volta ou não da NBA, a bolha na Flórida, a bolha na Disney e como isso vai ser refletido daqui para frente. Então, para a gente começar já, eu passo para o Dr. Guilherme Charles fazer suas considerações iniciais. Gui, boa tarde. Boa tarde, Vini. Boa tarde, Roberto. Obrigado pelo convite para a gente tratar um pouquinho aí do retorno ou não da NBA no próximo dia 30 de julho. É interessante acompanhar a intenção da Liga, né, da NBA de retornar ao campeonato, com uma alteração aí na fórmula de disputa, né? Com apenas clubes aí com chance de disputar os playoffs retornando em sede única, com uma série de medidas de segurança adotadas pela Liga, pela Associação dos Atletas, para, nesse momento de tanta indefinição da pandemia, né, tentar garantir a segurança aos atletas, aos treinadores, a todos os envolvidos aí na competição. Conversar um pouquinho aí, ver o que a gente que sai dessa troca de ideia nossa aí. Maravilha, Gui. Dr. Roberto Barraco, boa tarde. Vamos lá. Fala, gente, tudo bom? Obrigado pelo convite, Vini. É um prazer estar aqui com você e com o Gui. Bom, quem me conhece sabe que acho que esse é um dos temas que eu acho mais legal de conversar, basicamente tudo que envolve as ligas americanas. Vai ser mais um belo desafio que vocês me colocam agora, falar disso em relação ao Covid e mais do que isso, como voltar ao Field of Play com todo esse caos que a gente vive aqui no Brasil e que eles vivem lá nos Estados Unidos. Então, estou ansioso para a nossa conversa de hoje. Bom, então vou colocar a primeira pergunta na mesa para vocês dois, e acho que daí a gente já vai começar uma série de discussões. Como é que vocês acham que essa bolha pode ou não funcionar? Vocês acham que os protocolos que foram propostos pela NBA vão ser efetivos? Ou vocês acham que tudo isso pode ser um fiasco, que a NBA pode não acabar essa temporada em razão de um surto dentro dessa bolha? Bom, vou dar uma impressão inicial, eu acho que o Roberto complementa. É muito interessante a gente acompanhar essa questão da sede única, que ao mesmo tempo que você consegue oferecer um pouco mais de segurança, de limitar um pouco a movimentação, de manter, de observar os protocolos de segurança sendo adotados por todos os membros ali das equipes, você também fica suscetível a um surto, né, por estarem todos juntos. O protocolo é sim importante, a gente está acompanhando aí em todas as competições que estão retornando aí medidas para evitar o contágio. É realmente necessário. Alguns pontos, como o Vini já abordou em texto e que a gente já observou em declarações, são controversos. Ao mesmo tempo que você tem disputa por espaço e contato físico direto dentro de quadra, várias outras medidas fora de quadra são vetadas, mas, enfim, eu entendo como necessário, né? A gente, principalmente a Liga, fornecer algumas diretrizes, mas tem esse risco por conta da necessidade de isolamento de quem está com o vírus. Pode, né, dentro de um surto, um time não ter atleta para disputar. Então, é uma possibilidade que se tem. É um risco calculado, mas que necessário para a retomada da Liga. E é um risco que não é descartável, né, Roberto? Como você vai falar agora, acho que a gente já tem um exemplo bem claro de que um caso dentro da bolha pode acabar com um time. Pode estourar a bolha. É bem verdade isso. É bem interessante o que aconteceu, por exemplo, com a MLS nos Estados Unidos. A MLS teve um protocolo relativamente parecido com o da NBA, uma ideia relativamente parecida com a NBA, porque também foi para a Flórida, também foi originalmente para a Disney,
fazer a sua temporada bolha. E alguns times já não tinham aceitado participar do torneio, e até aí, beleza, a MLS só deu uma flexibilizada em relação a cronograma, calendário e grupos. Só que 2 dos times que foram para a bolha tiveram um baita problema essa última semana. Por exemplo, se eu não me engano, hoje era para ter o primeiro jogo, que era do Nashville contra o Chicago Fire, e o jogo já foi adiado indefinidamente porque Nashville teve 5 resultados positivos durante a bolha e 4 inconclusivos. Então é bem essa parte do talvez não tenha atleta suficiente para conseguir jogar. Mas além do Nashville, teve um que foi ainda mais impressionante, que também foi essa semana, que foi o FC Dallas. O FC Dallas oficializou que não vai jogar essa temporada da MLS, porque durante a bolha 10 jogadores testaram positivo para Covid e um dos técnicos. Logo, eles tiveram ou optaram para sair. Eu acho que o ponto que me chama mais atenção nisso é, por mais que a gente do direito tente colocar a estrutura de governança, de compliance dentro de uma checklist, que seja dentro de um pedaço de papel, no final a gente está falando de pessoas, a gente está falando de saúde e a gente está falando de dia a dia. A gente não consegue prever ou prevenir 100% nada. Então, essa conversa precisa de mais gente sempre. E exatamente por precisar dessa cooperação, dessa conversa, acaba sendo difícil, na prática, a gente evitar que a bolha estoure, vamos dizer assim. Vini, seu microfone. Desculpa o microfone. Aí acho que é interessante a gente observar qual foi o formato proposto para a retomada da temporada na NBA, porque eles poderiam simplesmente dar por encerrada a temporada regular e já iniciar os playoffs, que ia levar menos times para essa bolha e expor menos jogadores aos riscos que essa retomada traz. Por mais que você tenha um protocolo bem estruturado, e o protocolo da NBA é muito bem estruturado, ele prevê coisas assim bastante pontuais, como saídas e entradas, contato, quem pode, quem não pode ir até a bolha, como os atletas podem jogar cartas, como os atletas podem jogar tênis de mesa. Então, assim, é realmente um protocolo que foca nos detalhes, mas mesmo esse protocolo ele pode falhar. Então, por que esses times que têm poucas chances de disputar os playoffs ou que não estariam hoje na zona de classificação foram chamados também para disputar esse final da temporada regular? E aí entra uma coisa que é fundamental, que são os acordos comerciais, principalmente o acordo de televisão, né? A NBA tem um acordo com as emissoras de TV que ela vai garantir 72 rodadas na temporada regular para que ela possa receber integralmente os valores referentes ao que foi contratado. Então, já com a maioria dos times tendo completado 64 partidas, além de um argumento esportivo que eles usam, obviamente, para justificar o interesse comercial, porque eles alegam que antes de começar os playoffs, os times precisam readquirir ritmo de jogo, eles precisam disputar algumas partidas, mas coincidentemente ou não, o número de partidas fixado foi exatamente aquele que eles precisariam para cumprir os acordos comerciais. Então, talvez essa coincidência seja menor do que o que foi planejado e o que não é também de se desconsiderar, porque o esporte profissional só existe por causa dos acordos comerciais. Então, queria que você, Roberto, ou Gui, falasse um pouquinho mais o que vocês acham do formato que foi escolhido para a retomada da NBA e como é que vocês acham que isso vai se desenrolar nesses 2 meses ou 3 meses quase de disputa. Eu vou falar um pouquinho, depois eu vou jogar a bola para o Gui, já acho que quase com o filtro da pergunta, pensando um pouco numa tradução desse sistema para o Brasil. O que a gente vê aqui acontecendo com os estaduais, ainda mais o Gui sendo de um estado que tem uma força bem relativa quando a gente fala de estadual e uma força política bem forte, né? Bom, vamos lá. Por mais que a NBA tenha escolhido talvez
um sistema bem específico por causa de interesses comerciais. Se isso é justo, se isso não é justo, são outros 500, mas a mídia americana tem tratado a NBA como a liga mais funcional hoje em dia, mesmo em relação ao enfrentamento do Covid e ao retorno às partidas. Os outros 3 exemplos que eu consigo te dar, então, excluindo a MLS, que já está meio óbvio os desafios que eles estão enfrentando, a NHL. Eles foram o primeiro, salvo engano, a primeira liga a falar que eles iam retornar ao jogo. Eles até agora não retornaram e eles demoraram meses tentando descobrir qual que seria o sistema que eles iam implementar para conseguir voltar de uma maneira adequada. Porque, hockey é um pouquinho mais complicado em termos de infraestrutura do que uma partida de basquete. Agora, além do hockey, teve a outra, que está sendo uma baita discussão por causa do CBA, que eu já sei que depois você vai querer entrar nessa história, Vini, que foi a NFL. O CBA, que a gente vai entrar depois, tem várias prerrogativas e vários direitos que tanto os clubes quanto os atletas têm, mas tem um ponto muito específico no da NFL que é muito interessante. Não necessariamente os atletas têm garantia de pagamento se eles não jogam. E o protocolo de segurança da NFL, até onde foi divulgado, o ponto central é que os atletas que têm que avisar a equipe médica do time caso eles estejam com sintoma de Covid. Então, não necessariamente você vai ter o teste. Se você tem um clube, um time, que não necessariamente paga os atletas caso os atletas não joguem, e os atletas têm que avisar caso eles tenham sintoma, vai ser um pouquinho divertido ver como isso vai acontecer na prática, porque eu não imagino isso dando muito certo, mas enfim, é algo que a gente só vai ver com o tempo. O terceiro foi a MLB. A MLB, para mim, está sendo o cenário mais interessante porque ele é o mais próximo da NBA em relação a essa discussão de direitos de televisão e, bom, a parte financeira, que é o que sustenta a liga. A MLB, eles falaram que eles iam começar, estava tudo pronto, e na hora de começar, eles começaram a brigar sobre dinheiro, como que ia ficar o direito de transmissão e, por consequência, divisão dos direitos de transmissão de acordo com o CBA. Esse caos ficou tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que, basicamente, os jogadores resolveram fazer algo muito parecido com um lockout e não voltarem para jogar. E essa briga continua até agora, a gente não sabe direito como que vai ser a temporada do beisebol norte-americano, e isso repercutiu não só mal financeiramente, como repercutiu de uma maneira péssima para os próprios fãs, né? Então, para mim, até mais do que o dinheiro que vem da televisão, o dinheiro só vem da televisão porque tem interesse nas pessoas em assistir. Se a gente esquece que, na verdade, quem tem o poder nesse caso são os fãs, a gente acaba fazendo uma decisão que pode até ser boa para a TV, mas no final a gente vai deixar o consumidor, o cliente, quem importa nessa relação para os clubes, para os times e para a liga, de fora de uma decisão que poderia ser tomada com maior carinho, maior cuidado. E nesse ponto é muito interessante ver o que a gente tem visto aqui no Brasil e toda essa discussão de retorno de jogo. Gui, não sei se você tem visto um pouco disso também por aí e nessa mistura com os Estados Unidos, se você acha que tem alguma coisa que a gente possa fazer que seja minimamente próxima. Primeiro que é praticamente impossível a gente pensar no Campeonato Brasileiro, trazendo para o futebol, em sede única, né? A gente colocar os 20 clubes e disputar todas as competições em um lugar só. O exemplo direto, a gente teve a NBB que encerrou a temporada sem um campeão, né? Com a pandemia, né? Foi encerrada aí a edição 2019-2020. E eu vejo como um dos principais pontos aí quando se discutir o calendário, é que não houvesse a mudança na estrutura da competição, né? Então, o que a gente está acompanhando na NBA, que houve uma redução de jogos, né, para enquadrar no contrato comercial aí de transmissão. A principal briga aqui é que isso não seja alterado justamente por causa do contrato de cessão dos direitos de transmissão, né? Que a maioria dos times tem uma negociação até 2024. Na Série A, Curitiba fechou recentemente esse ano e Bragantino ainda não sei se acertou, mas enfim, os valores, por mais que já tenham sido acordados, eles podem sofrer variação se o formato da competição se alterar. Então, dada a situação que os clubes estão, né, com um desfalque de receita de bilheteria certo esse ano, que a partir de muito difícil imaginar que até o final do ano a gente tenha,
Lógico que volta e meia vem uma decisão aí meio controversa, liberando, mas racionalmente falando, eu não entendo como possível. Essa é a principal preocupação. Então, sim parecido, né? Muito se falou de mata-mata, projeto de lei para alterar o estatuto torcedor e permitir que se tenha competição para reduzir, né? Para acabar até dezembro, para tornar até atraente para a televisão, né? Esse formato. Mas eu acredito que aqui não se tem essa maleabilidade como se teve até certo ponto na NBA, mas é muito interessante ver o cuidado que se tem lá, né? Por mais que tenha que se cumprir esse contrato, CBA, tem uma preocupação, parece que é mais latente do que aqui. Aqui muito se fala, tem que retornar, mas o protocolo a gente discute depois, né? Então, a preocupação da liga, né? A gente vê isso, eles trazendo não uma preocupação individualizada, regionalizada, e isso que é o mais legal a gente observar nesse tocante aí. Não, e além de toda essa questão, quando já estava definido o protocolo, quando já tinha toda a estrutura para voltar, ainda surge mais uma discussão no caminho. Será que a NBA deveria voltar, sendo que os Estados Unidos está num momento político extremamente tenso, com uma série de manifestações por igualdade, com o BLM tendo um protagonismo político na discussão sobre as questões de igualdade, tanto racial, e aí já puxando também para a questão de gênero e toda uma rediscussão estrutural do mercado americano. Alguns atletas compraram essa discussão, alguns atletas fizeram uma série de reuniões, um deles, o Kyrie Irving, que é um dos grandes nomes aí da Liga Americana, se posicionando contra a volta da temporada, porque isso poderia tirar um pouco a força dessas manifestações, os manifestantes poderiam deixar de lutar pelos seus direitos, deixar de lutar por igualdade para ir assistir aos jogos. E mais que isso, a NBA é uma liga que ainda hoje tem majoritariamente atletas não brancos, para não dizer que são negros, que são pardos, que são latinos. Mais de 80% da liga é de não brancos. Então, esses atletas eles estariam confinados, expostos ao risco de contaminação, enquanto os donos das equipes, que majoritariamente são brancos, eles estariam no conforto das suas casas, com suas famílias, enquanto os atletas estariam privados do convívio familiar com os amigos. Então, essa outra discussão também surgiu juntamente com a discussão do protocolo de segurança da pandemia. Eu queria muito ouvir de vocês o que vocês acham, qual a relevância. Obviamente que a relevância da discussão da igualdade é muito grande, mas como vocês acham que o retorno da Liga poderia impactar essa discussão? Se tiraria visibilidade ou se traria mais visibilidade, uma vez que os atletas estariam ali expostos e poderiam passar suas mensagens? Então, queria saber de vocês um pouquinho o que vocês acham dessa situação, desse momento. Eu ia esperar alguém falar, mas vamos lá. Eu vou separar em dois a resposta, Vini. O primeiro ponto é em relação ao Black Lives Matter. E tem essa discussão do qual que é a prioridade? Vale a NBA voltar? Vale a NBA não voltar? Parece que se transformou nessas últimas 2 semanas em o que a NBA pode fazer voltando. E a discussão que, pelo aquele hearsay que a gente ouve falar na mídia, que tem acontecido na NBA com a Players Union, ou seja, com o sindicato dos atletas da NBA, como eles podem fazer ações conjuntas durante os jogos para chamar a atenção para as questões sociais, para a questão de discriminação e para as questões de brutalidade policial durante os jogos.
aproveitando que eles têm um espaço na mídia americana tremendo, uma chance que eles têm de passar essa mensagem também dentro do esporte, e não só fazer do esporte uma maneira de bloquear essa mensagem, que nem a gente viu no último ciclo eleitoral norte-americano. E parece que o que vai acontecer é que eles vão entrar em acordo e pintar nas quadras mensagens de Black Lives Matter durante os jogos, tanto nos jogos da NBA como nos jogos da WNBA. E não só isso, no caso da WNBA, eles também parece que vão provavelmente entrar com roupa de aquecimento falando "Say her name", por causa de brutalidade policial, principalmente com as mulheres, e também os casos de violência doméstica. Então, eles estão aproveitando esse espaço que eles têm, um espaço que é muito forte, muito importante para a cultura norte-americana, para say something e do something. Então, não sei, talvez seja uma ideia interessante de ver acontecer na prática, principalmente para ver o que vai acontecer em discussão política depois disso, que vai ser bem diferente do que, por exemplo, a NFL fez não muito tempo atrás. E olhando do mesmo lado, acho que no Brasil a gente está até, entre muitas aspas, mais avançado do que eles nisso, quando a gente tem clubes como Bahia, como Fortaleza, fazendo ações tão significativas no nosso dia a dia e de uma maneira tão clara que, quem sabe, a gente não tem alguma coisa para ensinar para eles nesse ponto, de como o esporte pode ajudar a transformar uma comunidade que seja localmente ainda. Em relação às famílias, é complicado. Você consegue ver dois lados muito fortes nessa mesma discussão, que é, beleza, até que ponto a gente pode abrir a bolha? Até que ponto abrir a bolha vai ficar mais caro ou deixar a bolha maior vai ficar mais caro? Até que ponto talvez nem ter a bolha e só ficar com a família possa ser uma resposta, mas também até que ponto a NBA vai conseguir sustentar a bolha ou a não bolha ou a bolha estendida. São questões que eu, sinceramente, não tenho resposta e eu nem saberia por onde começar. Eu consigo te falar sobre o que eu faria se eu fosse um atleta, talvez. E isso aconteceu, se eu não me engano, na MLS. A MLS abriu a possibilidade para os atletas que não quisessem ir para a bolha, não irem para a bolha. Que se quisessem ficar com a família. E a MLS garantiria o salário integral, o que, se eu não me engano, teve uma discussão na NBA sobre isso, ou foi na NFL. Acho que na NFL a discussão também saiu um pouquinho pela culatra, no sentido de novo, se você não garante pagamento e você fala que o atleta pode ficar fora, mas o atleta vai ter um corte no pagamento, porque o atleta vai ficar fora, ainda mais se o atleta é um rookie, é um novato. É bem complicado. Se eu tivesse na MLS, a MLS falasse, você pode ficar fora com a sua família, não receber pagamento e ainda cuidar da sua saúde, putz, eu ficaria bem tentado a sit that one out. Só para destacar que a NBA disse que quem não quiser jogar, pode não jogar, e eles vão perder 1,92 avos do salário para cada partida não disputada. Então, assim, eles têm opção, ninguém vai ser obrigado a ir, mas quem não for vai tomar uma punição do salário. Não é efetivamente proporcional ao que eles ganham, mas é uma parte do salário que é relevante, principalmente para aqueles atletas que têm um salário menor e que não têm contratos de publicidade tão grandes, que dependem efetivamente do salário. E aí tem uma outra questão. A NBA divulgou que os atletas eles vão poder levar, salvo engano, são 3 ou 5 familiares para dentro da bolha. Mas quem quiser vai ter que pagar os custos desses familiares. Então, assim, eles ampliaram a bolha, mas o custo não é nosso. Então, aí tem uma outra questão também, né? Porque de quem é o interesse do campeonato voltar? Ok, é da NBA, mas os atletas também têm interesse. Porque se o campeonato não voltar, eles não vão receber integralmente. Então, é uma questão bastante complexa. Diz aí, Gui, o que você acha?
Vamos lá. Primeiro, em relação ao engajamento, o Roberto falou bem da institucional no Brasil, a gente está tendo um avanço muito grande. Recentemente a gente teve o dia de combate aí a preconceito, né, contra LGBTI. E eu vi um gráfico dos últimos anos, a quantidade de clubes que se manifestaram. Então, em um ano foi um clube, 2, então, e esse ano acho que foram quase todos aí da Série A, né, que foi o recorte aí de análise. Então, realmente tá, lógico, sempre teve, mas a necessidade de representatividade, principalmente em rede social, e de você, mais do que isso, implementar ações, né, que demonstrem, que incorpore a responsabilidade social que um clube possui, que um atleta possui, acho que é fundamental. Então, essa questão do Black Lives Matter e do sindicato, conforme o Roberto falou, que o presidente é negro, os vice-presidentes são negros, então traz uma questão muito forte de você ligar a televisão, você ver atletas negros, mas não porque eles estão no topo de uma estrutura social que eles ignoram o que está acontecendo no país inteiro, né? Então, isso eu vejo como uma diferença de entendimento entre Estados Unidos e aqui, por exemplo, né, de ter uma manifestação como um todo. Em relação à volta ou não da liga, se isso interfere, realmente é muito delicado, porque tudo que a gente está falando aqui, enquanto a gente não tiver uma vacina, um remédio, vai envolver risco. Não tem como isentar de risco. A gente vai conviver com essa questão. É realmente muito difícil isolar, por mais que eu vi várias declarações do Adam Silver, nossos especialistas disseram que isso é o mais seguro a se fazer. Ok, pode ser, né? Como a gente falou, é uma bolha no mundo ideal imune, mas, cara, do jeito que a gente está conversando, a gente ainda não tem uma definição de como é transmitido o vírus, né? Cada vez aparece, pode ser pelo ar, pode ficar no ar um tanto tempo, cara. Então tudo isso é especulação, né? Mas em relação, voltando aí ao Black Lives Matter, é fantástico. Não sei se afeta a ponto de impedir o retorno. Acho que se confunde muito aí com a questão da pandemia, né? Dos riscos da pandemia. Lógico, nos Estados Unidos está bem mais latente do que aqui, mas a questão dos atletas, pelo menos levantarem essa bandeira, eu vi que houve um acordo para que se limitasse as manifestações, né? Então são frases pré-determinadas, né? Então, ao mesmo tempo que se tem um interesse, tanto da NBA como do sindicato, houve uma limitação. Então, são uma série de frases ali, não lembro quais são exatamente, mas eu vi que se permitiu a tradução delas, né, para alguns idiomas, até porque a NBA é uma liga global, os melhores do mundo, transmitido para não sei quantos países. O Roberto deve ter essa informação na ponta da língua, mas é muito bacana ver que, mesmo em meio a esse cenário, tem uma preocupação, ainda que limitada, ainda que levemente censurada, se assim a gente pode dizer, o envolvimento, o entendimento da representatividade que esse setor tem ali nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Deixa eu aproveitar o gancho. A NBA, até ano passado, se eu não me engano, era transmitida em 215 países e em 34 línguas. É isso que eu ia falar. A NBA declara que ela é transmitida em 215 países. Quais países são esses, eu não sei. Mas a declaração é que são 35 ou 34 idiomas. Acho que são 34 idiomas, 215 países. Isso. Então, ela chega em bastante gente. E essa mensagem chega junto, né? Então, realmente é importante isso. E você vê atletas se posicionando de maneira bastante clara. O LeBron James, que talvez seja hoje o maior nome da NBA,
enquanto nome, enquanto marca, e aí não vamos discutir qualidade técnica. Ele se posiciona politicamente de uma maneira bastante firme, mas sem abrir mão também dos seus compromissos esportivos e comerciais. Então, eu acredito que não existe um conflito aí entre o esporte e o posicionamento político. Eu acredito que, na realidade, são questões complementares e que o esporte dá mais visibilidade, inclusive, para essa discussão. Com relação aos riscos, é interessante a gente observar que a bolha ela não é imune aos riscos. Só que você não estar na bolha também não faz que você não esteja exposto aos riscos. Aqui no Brasil, se eu não estou enganado, o Corinthians, no período da quarentena, não teve treinos e quando voltou, fez os exames, salvo engano, 21 atletas foram diagnosticados como tendo ou o anticorpo ou o vírus. Então, você estar fora da bolha, você estar em casa também não te torna imune. 21 atletas de um elenco que não deve ter mais de 35 atletas é realmente bastante preocupante. Então, a gente está lidando com uma situação que ninguém sabe exatamente para onde vai, de onde vem. Agora dizem que o vírus foi encontrado no esgoto de Barcelona em março de 2019. Ou seja, talvez ele nem tenha vindo da China. Talvez ele já esteja circulando aí há mais tempo do que a gente imagina. Então, a gente não sabe nada. O que a gente sabe é que uma hora ou outra a vida vai ter que voltar, com todas as medidas possíveis para evitar os danos que a gente já conhece, mas também tomando cuidado para que outros efeitos colaterais não aconteçam, com o colapso da economia, com uma série de outros danos que podem surgir dessa paralisação total. E aí, quando a gente fala em paralisação, quando a gente fala dessa discussão dos atletas, a gente entra para um outro ponto que é interessante. O sorriso do Roberto até entrega que agora ele brilha. Na realidade, a NBA ameaçou que se a temporada não terminasse, se os atletas boicotassem a temporada, ela ia usar um direito que ela tem no CBA de rescisão. Então, o que foi acordado, salvo engano, há 2 anos, com validade até 2024, ia ser rescindido e eles iam ter que sentar novamente à mesa para negociar. Então, eu vou pedir agora para o Roberto explicar. Primeiro, explica o que é CBA, de onde surgiu o CBA, porque a gente está falando CBA aqui, tem muita gente que está assistindo a gente e não sabe o que é o CBA. Então, explica o que é o CBA, o porquê do CBA e quais os reflexos que essa rescisão poderia ter e qual que é o cenário numa eventual nova negociação e o que poderia surgir disso. Brilha, Roberto. Vamos lá. Esse é um dos pontos mais delicados quando a gente fala de direito americano e como traçar um paralelo entre o que a gente vê lá e o que a gente tem no nosso dia a dia de uma maneira que seja coesa. Só vou aproveitar e fazer um gancho. O CBA atual da NBA é de 2017. É dia 1º de julho de 2017. Se não me engano, ele vai até 1º de julho de 2024. Não, 30 de junho de 2024. Porque ele foi estendido faz pouco tempo, só que ele não foi só estendido, como ele teve uma alteração durante toda a pandemia de coronavírus, que mudou algumas regras bem específicas, quase como a FIFA mudando o calendário das competições. Na verdade, não mudando e sim deixando que as federações e as ligas alterem os cronogramas de cada competição e de cada janela de registro. Quando a gente fala de CBA, que raios um CBA, a primeira resposta é não tem tradução em português. Tem 2 traduções possíveis se eu for levar ao pé da letra. Uma é convenção coletiva de trabalho, a outra é acordo coletivo de trabalho. Não tem tradução, por quê? Porque o sistema deles é totalmente diferente do nosso. São 2 traduções possíveis e as 2 erradas. As 2 complementares, vamos dizer assim. Mas as 2 são erradas. Por quê? Porque no sentido que o CBA tem para eles, não é o sentido que ele tem para a gente quando a gente fala das pessoas envolvidas. Quando a gente fala de Brasil, a gente sabe que a gente tem município, estado e governo federal, cada um com as suas diretrizes, cada um podendo fazer as suas próprias leis, com a diferença que todo mundo, em tese, tem que respeitar a Constituição Federal.
Nos Estados Unidos, a história muda um pouco. A Constituição Federal ela tem valor, sim, mas ela não é absoluta. Então, em alguns pontos específicos, as constituições estaduais são o padrão, são a palavra final. E quando você tem isso, você tem leis que em um estado vão ser diferentes das leis de outro estado. E quando eu falo diferença, não é uma diferença do tipo, aqui eu falo A vírgula e lá eu falo A. Não, vai ser A e menos A, ou A e Z. São coisas totalmente diferentes, inclusive coisas que no Brasil a gente nem imaginaria que poderia ser diferente, como o direito de família e sucessões, ou seja, testamento, validade de testamento, repartição dos bens. É um treco muito diferente. E esse treco muito diferente aparece em coisas que, a um primeiro momento, são simples, mas que, no final, acabam afetando todo o direito de uma liga como um todo. Uma liga que seja nacional, que saia dos confins de um estado específico, como é o caso da NBA. Então, o jeito de você federalizar essas questões, ou fazer uma regulamentação que seja transestadual, tendo um CBA. O CBA ele é feito pelo sindicato dos atletas, com, entre muitas aspas, o sindicato dos clubes. Diferentemente do Brasil, e é aí que está o ponto-chave para mim nessa história, é que o sindicato dos atletas nos Estados Unidos é, por essência, um sindicato da NBA, não de todos os atletas de basquete, não dos atletas de basquete em um estado, e sim daquela liga. Coisa que a gente não pode fazer aqui. E como você tem essa proximidade, você efetivamente consegue fazer um CBA que consegue abarcar toda a realidade daquela liga específica. Então, ele acaba servindo como que a gente tem no futebol, nos regulamentos da FIFA, nos regulamentos da CBF. Ele atende uma realidade do esporte para além do Estado. E esse para além do Estado é bem interessante, porque o CBA ele pode regular, inclusive, coisas que já estão previstas na legislação americana de Employment Law ou de Labor Law. E um exemplo três exemplos, acho, que podem ser interessantes do que esse CBA abarca, sem falar todo o resto que o Vini e o Gui vão começar a fazer pergunta, vou começar a falar de que o CBA abarca, porque são 600 páginas de um monte de pergunta que a gente faz. Um exemplo, quando a gente fala de greve e quando a gente fala greve por parte dos funcionários e greve por parte dos empregadores, que a gente chama de lockout. O CBA, na página 390, fala que é proibido, por exemplo, lockout, ou seja, os donos dos times não podem fazer greve, e os atletas também não podem fazer greve, que é a no strike. Os dois estão na mesma página. O CBA regula até isso, que no Brasil seria impensável, talvez muito provavelmente inconstitucional também. Mas, além desse, um outro ponto bem interessante que o CBA regula. Quando os atletas estão viajando, já vou achar a página aqui, ele regula literal, eu não estou brincando, Travel Accommodations, Locker Room Facilities and Parking, que vai da página 329 a 331 do CBA. Fala que todos os atletas têm direito à viagem de primeira classe. Fala sobre os arrangements, ou seja, como você faz para buscar um hotel e qual que é o tipo de hotel que é aceito pelos atletas. Como que tem que ser a infraestrutura do locker room. Esqueci a palavra em português, Vini, me ajuda? Fala. Vestiário. Obrigado, vestiário. Do vestiário. Onde os atletas podem parar o carro, como eles podem parar o carro, se isso vai custar para os atletas. Enfim, se eu não me engano, inclusive, acho que na página 330 ele fala até do frigobar no quarto dos atletas. Mas aí, enfim, ele é bem específico. E além de tudo isso, um outro detalhe que também pra gente não é uma coisa tão comum quando a gente fala de FIFA, ou não era tão comum, mas agora está começando a ficar um pouco mais comum no que a gente já conhece de mundo de futebol, é toda uma parte longuíssima sobre questões relacionadas à saúde dos atletas. E esse foi um dos pontos que foi alterado, por exemplo, pela mudança do CBA durante a pandemia do coronavírus. E é um ponto muito específico e muito interessante. Bom, para mim, né?
Quando a gente fala de força maior, que é essa discussão que a gente começou a ter no mundo do direito esportivo desde que começou a pandemia do coronavírus, você tem uma grande diferença entre Brasil, que é um país de civil law, e Estados Unidos, que é um país de common law. Essa grande diferença, quando a gente fala de força maior, é bem simples. Força maior para a gente está na lei. E por ela estar na lei, se acontece alguma eventualidade que não seja prevista e que deixe tudo um caos, a gente pode falar, putz, eu não posso cumprir meu contrato, que pena. Agora, quando a gente fala de força maior nos Estados Unidos, isso não decorre de lei, isso decorre do contrato, ou no caso do CBA. E se o CBA fala que algo é força maior, você pode invocar causa de força maior. Agora, se o CBA, por exemplo, não fala que é uma pandemia de coronavírus é considerada como causa de força maior, não necessariamente o que a gente considera força maior vai ser considerado força maior para aquele contrato. Teve um caso bem famoso na Inglaterra, que tem um país de common law, que foi de Wimbledon, que tinha um seguro específico para pandemia de coronavírus no contrato. E no CBA norte-americano não tinha, mas tem essa discussão de pode ser rescindido, não pode ser rescindido por causa de força maior, que a gente aparentemente não vai saber a resposta, porque uma das alterações no CBA foi exatamente o prazo que a NBA poderia ter para exercer o direito de rescisão do CBA caso a temporada não começasse. Isso ficou só para setembro e a temporada vai começar, então essa discussão acaba indo um pouco embora o Adam Silver tenha falado, o commissioner, o CEO da NBA, vamos dizer assim, tenha falado que o CBA foi feito numa realidade que a NBA ganhava 10 bilhões de dólares por ano. E agora a expectativa é que a NBA ganhe 6. Como que a gente consegue readequar o CBA? E daí a gente provavelmente vai ter uma discussão de outras alterações ao longo do tempo. Mas, de novo, em relação à saúde, a que eu vi de mais interessante foi a necessidade de implementação de um seguro-saúde para os atletas que aceitassem ir jogar o torneio, agora na Flórida, que previsse especificamente seguro para qualquer dano advindo de coronavírus, principalmente caso isso levasse a uma lesão permanente do atleta, que ele não pudesse mais jogar por um time da NBA. Eu achei isso sensacional. Agora, enfim, de novo, o CBA tem 600 páginas, logo ele fala um pouquinho de tudo. Acho que esse é um primeiro plano, depois vamos rodar mais um pouquinho a conversa e depois a gente continua falando de CBA, que aí tem chão para falar bastante. Não, e o mais interessante é que esse CBA de 600 páginas é só o da NBA. Então, tem muitos advogados especialistas em direito desportivo que reclamam da quantidade de normas que nós temos aqui. Se você quiser saber todas as normas que regulam as 4 principais ligas dos Estados Unidos, você vai ter aí pelo menos umas 3.000 páginas para ler, só de CBA. Então, realmente é uma discussão que vai no detalhe. Essa questão do seguro é interessante porque eles discutiram até quais os tipos de lesão que deveriam ser incluídas nesse seguro e quais os reflexos, porque se não fosse especificado, poderia não ser coberto, exatamente pelo que você já falou, da diferença dos dois sistemas legais. Então, essa é uma discussão que vai bem a fundo, que os atletas eles precisam estar muito bem assessorados, porque lá não existe uma presunção de hipossuficiência dos atletas nesse tipo de relação. Então, um sistema jurídico completamente diferente, e eu achei até muito interessante a gente discutir isso, porque tem muita gente que está entrando agora no direito desportivo no Brasil, que entrou por causa da NBA, por causa da NFL, gosta das ligas americanas e resolveu conhecer o direito desportivo, e quando conhece aqui vê que é uma realidade completamente diferente. Então a gente expor isso, eu acho que é bem bacana. Gui, a palavra é tua. O que você acha de todo esse cenário, dos reflexos do CBA, dessa aula que o Roberto deu para a gente, e como é que você acha que isso poderia acrescentar aqui para a nossa estrutura de direito desportivo, considerando que, infelizmente, a gente ainda tem poucos acordos coletivos entre atletas e clubes por aqui. Como é que você acha que isso poderia mudar a realidade do esporte brasileiro? Falou bem, Vini. Uma aula aí do Roberto. Conseguiu sintetizar, explicar aí bem, tanto para a gente como para quem está nos ouvindo, nos assistindo.
um pouquinho da realidade que passa a NBA. Vini, para mim o principal ponto é a questão da coletividade, né? A gente está passando por um momento aí de uma MP, né, da questão dos direitos de transmissão, que cede ao mandante, e logo a gente vê a proposta de emenda para que só se possa negociar em conjunto, né? Isso aqui não vai entrar em debates de constitucionalidade ou não, mas o principal é ter essa questão de unidade na discussão. Quando a gente vê que há uma proposição para que se reduza pela metade o valor da cláusula compensatória, né, que é a multa para um clube rescindir com um atleta profissional, e só então alguns atletas vêm a público se manifestar em contrário, a gente percebe que não tem um diálogo aqui, que não tem um debate prévio, que são feitas propostas e depois a gente vê o que faz, seja para atender interesses de alguns ou outros, mas não tem um diálogo prévio. Então, para mim, Vini, realmente isso é o fundamental, a gente vê como que tudo isso é construído por lá, como tem a participação de todos os agentes. Lógico que tem interesses de liga, de TV, vai ter em todo lugar, né? Como você falou, o esporte depende também disso. Mas o envolvimento, lógico, nunca vai se conseguir ter uma união, uma unanimidade de pensamentos, mas tem uma união, tem um pensamento coletivo. Isso é o principal. Isso é o que cada vez mais se precisa aqui. Não vai ter um campeonato com 2, 3 times. Então, com 50 atletas. Tem que se pensar, se não num todo, numa parcela um pouquinho mais abrangente. Então, isso é o principal. Quando a gente vê, campeonato carioca acabou, só que, cara, tem que começar o brasileiro, porque como é que eu vou manter isso aqui? Porra, só que lá, porra, a gente está falando de um país com extensão continental, né? Então, são diversas realidades. Como é que eu vou querer jogar no estado com pico da doença, enquanto o outro não tem? Tem que ter uma conversa prévia, um entendimento de todos os agentes, né, envolvidos, né, clubes, atletas, profissionais de comissão técnica, enfim, para se chegar a um protocolo, seja ele de saúde, seja ele de condutas, seja do que for, tanto ou até mesmo de manifestações que possam ser consideradas políticas, né? Quantas vezes a gente já viu punições aqui por manifestações políticas, né? Então, mais nesse aspecto, Vini, que eu vejo como algo notável para se importar, né? Esse envolvimento dos stakeholders aí de todo mundo para se chegar a uma decisão. E quando a gente fala dessa questão coletiva, a gente está bastante atrás também por uma questão de profissionalização. Porque quando você tem uma análise profissional, você consegue harmonizar os interesses de forma mais racional e menos passional. Quanto menos profissional, mais passional é a tomada de decisão. Eu acho que o Roberto vai discordar de mim pela cara que ele está fazendo, mas quando você olha o ambiente dos Estados Unidos, não é só a gestão do clube que é profissional. A gestão de carreira do atleta também é profissional. Eles se entendem como uma mercadoria que vai além das quadras, que vai além daquilo que ele entrega esportivamente falando. Então, eles têm aí uma construção de marca individual que é algo ainda muito incomum no Brasil. Então, a partir do momento que você tem os dois lados se gerindo profissionalmente, analisando o mercado, analisando tudo sob uma ótica financeira, sob uma ótica política, sob uma ótica social, esse tipo de alinhamento, não vou dizer que se torna mais fácil, porque nas últimas vezes que nós tivemos negociação de CBA na NBA, a gente teve impacto sobre o campeonato. Então, as negociações não foram tão simples assim. Mas
se torna possível. Então, acho que a gente ainda tem um longo caminho para que a gente possa pensar em qualquer atitude nesse sentido. E talvez os atletas tenham chegado um pouco longe demais nessa análise profissional e do quanto eles recebem de compensação pela sua atividade. Também na discussão sobre a volta da NBA ou não, o Kyrie Irving também propôs que os atletas não mais atuassem pela NBA, e aqui vamos ter nosso momento Leão Lobo. Não vamos mais ter NBA, a NBA vai acabar, e que eles criassem uma liga própria, que eles gerissem e que eles ficassem com todo o retorno gerado para a liga, porque na verdade eles são efetivamente os personagens principais da modalidade. Então, até existe algum racional por cima disso, mas talvez não seja sustentável. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês pensam dessa ideia dos atletas criarem uma liga própria e gerirem, talvez com uma visão mais comum, com uma visão mais pensando na comunidade dos atletas, mas sem pensar talvez em outras dimensões que são importantes para a organização esportiva, como a parte da gestão, como a parte de onde vem o dinheiro, o investimento para criar toda uma estrutura que é necessária, ginásios, logística, tudo isso precisa ser financiado. Então, o que vocês pensam sobre esse tipo de proposição vinda dos atletas? Essa eu vou esperar alguém falar um pouquinho. De novo, fazendo uma analogia aqui, eu conversei bastante recentemente, trazendo de novo a questão do MP, que muitos tratam como uma carta de alforria para os clubes e tal. Mas uma ideia que a gente tem que ter é quem está disposto a pagar o que se paga atualmente, quem está disposto a consumir esse produto, qual a capacidade de se organizar algo nos moldes que a gente tem hoje. Então, você falou, NBA movimenta aí 10 bi ano, e como que os atletas, né? Isso, lógico, a gente não conhece a realidade, a gente não sabe exatamente como ocorre lá, mas se tiver, se conseguisse manter o produto no nível que é hoje, né? NBA, cara, é prazeroso de assistir um jogo da NBA, a organização, tudo que se envolve, é uma produção absurda, né? Vai se conseguir ter o mesmo produto, o mesmo efeito? Não sei, me parece difícil. Num primeiro momento, parece que perde esse caráter profissional que você traz. Talvez você dê um pouco de poder na mão dos principais atores, só que tem todo um background ali, o bastidor, tudo que envolve é muito maior do que somente dentro de quadro. Eu acho muito difícil, lógico, é uma ideia, né? Talvez a gente pode estar ignorando algo que realmente vem acontecer e daqui a um ano a gente, quem assistir isso aqui, olha só que ridículo, não subestimaram o poder dos atletas de organizar algo muito maior do que a NBA. Pode ser, mas num primeiro momento acho muito difícil, de verdade, não vejo como mover a estrutura do jeito que é hoje, transferir totalmente para os atletas ter todo esse alcance, toda essa organização que se tem hoje. Se eu fosse resumir, a gente não faz 598 páginas do dia para a noite. E 598 páginas escritas de história. E uma história que vem há 30 anos, praticamente. Então, quem sabe no futuro eles, caso isso fosse para frente, virasse realmente uma liga que fosse mais forte que a NBA, mas isso é uma conjectura do futuro, a gente não tem como saber se isso aconteceria hoje. Alguns pontos que eu acho interessante, que ficaram fora da discussão ou não foram trazidos para discussão, o que a NBA faz em conjunto com o sindicato em prol dos atletas. Vou dar alguns exemplos. No CBA você tem plano pós-carreira. Investimento feito pela NBA no pós-carreira dos atletas.
não só após carreira, no sentido de empoderamento pessoal, do que eles vão efetivamente fazer com a vida deles depois que eles deixarem de ser atletas, como também investimento pós-carreira no sentido de português, previdência privada. Então, a aposentadoria que os atletas têm direito quando eles deixarem de ser atletas da NBA, porque a gente sabe que eles não vão cumprir o 401k, que é o INSS dos Estados Unidos. Mas, se você tem maneiras de contornar esse grande desafio. Um outro exemplo que, para mim, eu acho super interessante, a gente tem visto uma movimentação no Brasil de mudança também nesse sentido, o CBF Academy, por exemplo, tem tentado entrar exatamente nessa parte de educação. Porque você só vai conseguir mudar a cultura, você só vai conseguir transformar os atletas de hoje em dirigentes amanhã, em donos de time, em pessoas que consigam participar do decision making da liga amanhã com a educação. E a NBA, junto com o sindicato, tem o The Education Trust, que cuida de várias questões, mas o que eu acho mais interessante, página 121 do CBA, no B2, fala literalmente que o Education Trust ele vai continuar a operar e ser administrado de maneira conjunta no estabelecimento de programas de aconselhamento de educação e carreira desenhados para ajudar e auxiliar a NBA, os times da NBA e os atletas da NBA em solucionar problemas mútuos que não sejam suscetíveis a outras maneiras de resolução não consensuais ou até mesmo consensuais pelo CBA. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que você tem programas de educação para os atletas para criar e ajudá-los a ter consciência do papel deles na NBA, do papel deles na partida, do papel deles na gestão da NBA e na gestão do seu próprio time. Então, criar essa estrutura de governança e representatividade dos atletas. E, de novo, num país que você já tem um sindicato forte, que os atletas efetivamente são representados por alguém. É complicado você querer recriar esse sistema sem uma parte da equação. O meu receio seria que ficasse próximo do que a gente vê em alguns países, que ainda não é a realidade brasileira, ou que um dia já pode ter sido lá atrás, que a gente só tinha uma perspectiva, que era a perspectiva do presidente do clube, do dono do clube. Lá não é assim. Mas poderia pesar exatamente pelo lado oposto, e ser só a perspectiva do atleta. Até que ponto isso vale? Até que ponto esse diálogo não faz parte do próprio jogo e da própria essência da NBA, da própria essência das ligas americanas? Eu não sei e eu espero nunca ter que saber a resposta, sendo bem sincero. E eu diria mais uma coisa, até que ponto esse conflito não é positivo para o crescimento da NBA enquanto negócio? Porque exatamente nessa busca por soluções para esse conflito é que a NBA construiu um produto melhor, um produto que interessa a mais pessoas. Então, se você eliminar esse conflito, e eu acho que esse conflito não vai ser eliminado, porque os atletas podem até criar uma liga, mas em algum momento o poder de decisão vai se concentrar em algum dirigente, alguém vai ter que tomar a decisão. Então, na realidade, o que eles vão fazer, eles vão mudar todo o ambiente para, talvez no curto prazo, eles tenham uma tomada de decisão mais horizontal, mas o ambiente tende a se verticalizar. E aí, eu acho interessante o sistema americano, porque nos Estados Unidos efetivamente funciona o combate ao monopólio ou às leis antitrust, elas têm mais aplicação do que nós vemos no Brasil. Porque quando a gente fala de esporte, as estruturas esportivas elas são essencialmente monopolistas. Então, se você fala basquete, o basquete no mundo tem a estrutura da FIBA e a estrutura da NBA. Você fala do futebol, você tem a estrutura da FIFA e você tem lá a MLS, mais uma ou outra liga que não está vinculada à FIFA. Você tem ligas vinculadas à FIFA, mas, em geral, você tem uma única estrutura. Então, você tem uma estrutura monopolista. E nos Estados Unidos existe um suporte jurídico que, historicamente, tenta
promover aí um equilíbrio de forças, tenta minimizar os problemas que surgem de uma estrutura monopolista, que é natural que um monopólio tenha. Então, você tem aí uma série de decisões que forçam a liga a sentar e discutir com os atletas, a fazer os CBAs, a abrir mão aqui, abrir mão ali e chegar num consenso. Então, Roberto, vou passar essa direto para você, não vai jogar no colo do Gui, não. Essa é sua. Como é que você acha que essa estrutura legal americana ajuda nesse processo? Como é que ela impacta nesse processo? E como é que um eventual apoio da NBA a novas ligas pode mudar essa percepção de que a NBA é uma liga monopolista e, dessa forma, reequilibrar a discussão e tirar essa questão das leis antitrust da equação? É bem interessante quando a gente fala dessa parte antitrust norte-americana, e acho que um dos pontos essenciais é voltar um pouquinho na história, que nem foi com o CBA em si, falar o que é uma lei antitrust para os Estados Unidos, o tal do Sherman Act. De novo, uma lei federal. Se é uma lei federal, a gente está falando de um país que tem estados que tem maior relevância jurídica, talvez, do que a federação como um todo, do que o país como um todo. Isso leva a uma grande pergunta: onde que se aplica o Sherman Act? O Sherman Act ele só se aplica quando um negócio se dá para além de um estado. Então, o Sherman Act só se aplica essa história de monopólio ou não quando o negócio cruza essa fronteira, que é o caso da NBA. Agora, quando a gente tem uma liga que em tese é monopolista, os Estados Unidos no Sherman Act dá alguns temperos, vamos dizer assim, para como você analisa se ela é uma liga monopolista, ponto número 1. E a segunda pergunta, que é mais interessante, é se esse monopólio é benéfico ou não para o consumidor final. Geralmente, quando as discussões são levadas, principalmente em relação ao direito de televisionamento, ao pagamento do revenue share, por exemplo, por causa de direitos de transmissão, e a qualidade que isso traz para a liga, porque aumenta o salário dos atletas, aumenta o interesse nos jogos, aumenta essa cooperação, leva a, geralmente, a qualquer ação antitrust ser deixada de lado pelas cortes federais norte-americanas. Então, primeiro, mesmo que a NBA possa ser monopolista, esse não é o aspecto final de análise do Sherman Act, e não é o aspecto final de análise de só por ela ser monopolista deveria ter uma outra liga ou ela não deveria ter os direitos que ela tem. Já é uma complicação em si. Em relação a ligas que a a NBA apoia ou não, no próprio CBA, eles trazem a ideia da Development League, que nem acontece no beisebol, que nem acontece no futebol, que nem acontece no futebol americano. Então, na verdade, a NBA já apoia outras ligas e apoia financeiramente outras ligas. Tudo bem que essa liga, de novo, faz parte do sistema NBA, e você vai ter a grande discussão de isso faz parte quando você tem que levar a questão de monopólio ou não. Aí, sinceramente, eu não sei a resposta. Nunca vi essa discussão acontecendo lá. Espero que um dia eu veja. Só que você tem, de novo, sempre esse segundo lado de até que ponto esse monopólio é benéfico ou não para o consumidor final. Talvez você ter uma segunda liga só por obrigatoriedade legal, na verdade, faça com que o produto fique ainda pior. Mas, de novo, isso é muito relativo à cultura norte-americana, porque a cultura norte-americana foi feita, ou foi criada, ou foi moldada de uma maneira totalmente diferente da cultura que a gente tem no esporte. O esporte nos Estados Unidos foi desenvolvido como liga em 1800, com o beisebol. A gente está discutindo criação de liga, a gente discutiu, não está discutindo, criação de liga no Brasil, por exemplo, basquete e futsal, o quê? 20 anos atrás? 30 anos atrás? 10 anos atrás, dependendo do esporte?
são 200 anos de diferença. É muita coisa. Então, às vezes, a gente acaba olhando para o sistema deles com a nossa perspectiva e a gente esquece que tem uma cultura por trás. A gente esquece que essa cultura é a base de uma sociedade e fica um treco muito louco. Então, eu acho que a história do direito de competição, o Sherman Act nos Estados Unidos, a história da concorrência, leal ou desleal, efetivamente moldou o sistema de ligas norte-americanos? Sim, moldou em relação à CBA. Trouxe a necessidade do diálogo com os atletas. Isso é muito importante porque você traz os atletas para dentro, você traz os atletas para a conversa e você faz com que os atletas tenham necessidade de entender o papel deles e essa conversa. Agora, não foi só o Sherman Act que fez isso. Foi a cultura norte-americana de ligas que começou antes de qualquer discussão sobre isso da concorrência. Gui, e agora trazendo para a realidade brasileira, que quando a gente fala de futebol, a gente fala de realidade brasileira, a gente fala de futebol. Vamos ser sinceros. A gente tem outras modalidades aqui, mas o nosso grande esporte é o futebol. Talvez, até pela grandeza do nosso futebol, ele sufoque o crescimento de outras modalidades. Mas, quando a gente fala de futebol aqui, a gente tem claramente um monopólio. A gente tem uma única confederação que organiza uma competição, ou que organiza algumas competições, mas ela tem o monopólio da exploração do futebol, da atividade econômica futebol no Brasil. Como é que você entende que um sistema de combate ao monopólio poderia equilibrar aí essas relações e talvez da mesma forma que aconteceu nos Estados Unidos, contribuir para um crescimento, para um fortalecimento do que a gente tem enquanto mercado de futebol, enquanto produto futebol? Você acha que esse monopólio é benéfico ou não? Então, aí eu queria a sua opinião como quem está no meio do futebol, quem está vivendo o futebol no Brasil. Que tipo de problemas que você acha que esse tipo de questionamento poderia resolver? Ou criar, que a gente sempre pensa em resolver um problema e acaba criando outro, né? Não vamos citar aí nenhum processo legislativo, mas acho que quem está nos assistindo já teve umas 2 ou 3 lembranças. Então, Vini, vamos lá. Acho que recentemente a gente teve uma experiência bem bacana e bem representativa do que você está falando, que foi a questão da Primeira Liga, né, que foi uma organização de torneio por clubes que tinham uma ideia inicial e que a partir do momento que houve a entrada de alguns outros integrantes e uma discussão maior acabou implodida, né? A ideia é que se criasse, que se tivesse um produto fora desse monopólio que você trouxe da CBF, mas logo houve um bombardeio aí, uma quantidade né? Foi muito difícil a aceitação, inclusive por parte da CBF também, e acabou ficando de lado. É o que você falou, um pouco que o Roberto falou, tem que ter um entendimento de como foi construído o produto, de como foi sendo desenvolvido, de como, principalmente, perpassa muito pelos contratos de direito de transmissão, né? O valor que se envolveu no negócio, e quando a gente deixa de ver o esporte com caráter amador é por conta dos valores que entram em jogo, né? Da necessidade de se gerir a receita que se tem a partir disso. Em relação a... Eu não vejo, de novo, com o que eu já falei aqui, a necessidade de se pensar coletivamente, de se entender que pode haver uma união e se negociar os interesses de cada individualidade em prol do todo, né? Então, quando a gente discute divisão dos valores dos direitos de transmissão, premiação, né, do campeonato,
se clubes rebaixados também têm direito, enfim, tudo isso passa por essa ideia. Então, eu ainda acho que a gente está no estágio anterior a esse que você fala, de se pensar algo fora do monopólio. Eu não sei se hoje a gente tem clubes suficientes para se que tivesse um campeonato brasileiro e se tivesse uma Copa União, lembrando lá de 87, por exemplo, né, com o mesmo nível, com o mesmo interesse. Né? O consumo do esporte aqui é muito diferente do consumo do esporte em outros lugares. Né? Então, aqui a gente tem a pessoa interessada no teu clube, a grande parte do consumidor. Né? Ele liga a TV para assistir o jogo do time dele. Dificilmente ele liga uma TV para assistir esse jogo vai ser muito bom. Lógico, a gente tem exceções, tem times que enchem os olhos, que são fora da curva, mas é muito difícil a gente ter esse consumo. Então, a gente, por mais globalizado que esteja, por mais facilidade que se tenha de acesso a jogos e tudo mais, não sei se a gente tem hoje capacidade de formar um produto com esse interesse, e sem falar na questão da geração, que consegue sentar 90 minutos fazendo uma coisa só. Né? São 19 desse né? Cada 4 dias tem 19 jogos daquele para passar. Então o cara não vai assistir os 19 jogos, ele vai selecionar. Então nesse contexto acho bem difícil mudar isso hoje, né? Talvez, né, com essa descentralização, esse pensamento coletivo lá em 2024, né, que a gente pensa em ciclos, então quando vai ter ao final desse ciclo da sessão dos direitos de transmissão, que eu acho que é para muitos dos clubes é a principal fonte de receita. Até lá não sei se a gente vai ter alguma coisa nesse sentido, talvez com streaming, talvez com a mudança do consumidor, você tem um entendimento diferente, mas hoje acho bem difícil, sendo bem sincero. Bom, e aproveitando a deixa que você me deu da geração que não fica 90 minutos assistindo uma coisa só, eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais sobre tudo isso que a gente discutiu aqui hoje, que a gente já está beirando 1 hora aí de gravação, que a gente já está falando há 1 hora. Então, obrigado a você que ficou 1 hora nos ouvindo. Espero que a gente tenha contribuído, que essa discussão tenha sido interessante, sem ser monótona, que você realmente tenha conseguido aprender alguma coisa ou simplesmente tenha conseguido discordar da gente porque a gente falou alguma coisa que não se enquadra na sua realidade. Só esse raciocínio já valeu a pena. Então, obrigado para vocês que assistiram. Muito obrigado, Beto. Muito obrigado, Gui, por terem aceitado o convite, por terem vindo aqui hoje trocar essa ideia com a gente. Então, vou passar a palavra primeiro para o Gui, para encerrar, e depois, Beto, já deixando aqui mais uma vez meu muito obrigado, e muito obrigado a vocês que assistiram a gente. Gui. Vini, Roberto, primeiramente, obrigado pela aula que vocês deram, né? Muito bom acompanhar. A gente sente falta, né? A gente sente falta de ligar a TV e assistir o Lakers jogando, o Golden State, enfim, a gente espera realmente que possa voltar, mas é aquilo, acima de tudo, saúde, né? Que a gente tenha discutido aí, como eu falei, o Roberto também falou, não adianta advogado ficar debatendo se é certo, errado, se é seguro ou não seguro. A gente debate os aspectos que nos cabem, mas, enfim, obrigado para quem acompanhou e continue acompanhando aí o Lei em Campo. Só uma coisa que eu preciso deixar claro, o Gui é torcedor modinha do Golden State. Então, ele começou a acompanhar a NBA agora e é torcedor modinha. Daqui a pouco, a hora que o Curry mudar de time, ele muda junto. Eu tinha o NBA 97, tá? Então, vamos com calma, Chicago Bulls. Tem o bonezinho do Chicago Bulls, vamos lá.
Ah, então não é torcedor modinha só, é vira-casaca. Tinha bonezinho do Chicago Bulls e agora é Golden State. Fã do esporte, ó. Beto. Eu vou aproveitar essa deixa, que para mim é o ponto mais sensacional de toda a história. Para mim tem uma grande diferença do esporte norte-americano para o esporte brasileiro, que é exatamente essa, e acho que essa vai ser a minha consideração final. O produto do futebol brasileiro é a identificação do torcedor como paixão. O produto do esporte americano é a paixão do torcedor como identificação. Você vira de uma história de identificação com o clube para a história de identificação com o jogo. E se eu fosse deixar um único recado, um único pedido é, toda vez que vocês forem conversar sobre o esporte americano, lembra disso, porque isso é o que faz toda a estrutura do jeito que ela é. Tanto aqui quanto lá, pro bem e pro mal, é só uma adaptação à realidade local. E brigadão por ficarem com a gente aqui hoje, é um baita prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o que eu sinto mais falta não é nem o futebol na TV, e sim poder ter essas conversas no dia a dia e ao vivo e na presença de vocês, enquanto a gente espera. Esse é o melhor jeito que a gente tem. Brigadão, gente, e até a próxima. E só para deixar o gancho para a próxima, o que o Roberto falou de identificação é uma coisa que nasce desde as competições escolares. Então, se você olhar a cultura americana, o americano com 50 anos ainda vai aos jogos escolares da escola que ele estudou, vai aos jogos da universidade em que ele estudou, é torcedor. Então, é uma cultura de identificação que nasce desde muito jovem, diferente do que a gente tem aqui, que aqui o que nasce é a identificação com algum clube, geralmente por influência familiar. Então, na próxima a gente conversa um pouquinho sobre como a estrutura esportiva americana traz essa diferença. Obrigado para vocês que assistiram. Até a próxima.